Você está dormindo e de repente você desperta, não consegue, percebe que você não consegue se movimentar. E dali você começa às vezes sentir uma pressão no peito. Às vezes você pode perceber sons, sussurros e ou até mesmo ver sombras e sentir presenças perto de você. O problema disso tudo é que você não consegue se mexer e nem consegue pedir socorro, pedir ajuda para quem está do seu lado. É uma experiência totalmente individual. Eu sou a Renata Kelly e esse é o canal Espiritualidade na Vida Real. Então, a gente tem que entender que a paralisia do sono, ela é vista sobre dois aspectos. Existe o aspecto científico, tá? Já existe um posicionamento, uma visão sobre o que é a paralisia do sono, sobre o ponto de vista científico. Então, os cientistas dizem que a paralisia do sono, ela acontece no movimento REM, no momento do sono REM. O que é esse momento? É aquele momento em que os olhos se movimentam. Já viu a pessoa dormindo e aí você pensa, ela tá sonhando, ela tá tendo, né, algum sonho. Até no seu cachorro, se você observar, ele também tem esse momento de movimentar os olhos. Então, os cientistas afirmam que é nesse momento que a paralisia do sono acontece. Porque aí você, de repente, desperta, né? E o que acontece? O hormônio que é responsável de paralisar o teu corpo justamente para quando você sonhar que está correndo, não sair correndo, estando dormindo, esse hormônio ele continua atuando. Então você acorda, você está consciente, você não está mais sonhando, porém você está com o seu corpo paralisado. Então é nesse momento aí que a ciência diz que acontece a paralisia do sono, porque você ainda está sob o efeito desse paralisante, né, que tem essa função de não deixar você sair correndo se você estiver sonhando, por exemplo, que está correndo no teu sonho. Tá. Então, o que você sente, né? As pessoas que já tiveram paralisia do sono diz que sente uma pressão no peito, né? Outras pessoas dizem que também sentem a presença de alguém no quarto, mas é uma presença geralmente assombrosa, ameaçadora, né? A pessoa sente muito medo e desespero, justamente porque não está conseguindo se mexer. Outras pessoas afirmam que veem, que escutam vozes, sussurros e também veem sombras. E também é justamente nesse momento de medo que ela tem a impossibilidade de gritar ou de pedir socorro e de se movimentar. Tudo bem, esse é sobre a paralisia do sono, sobre o aspecto científico. Mas quando a gente fala sobre o aspecto espiritual, né? E a gente está falando sobre espiritualidade e entender quais são os mecanismos que a gente está passando, né? Que de repente você esteja passando, né, por um processo de despertar espiritual e várias coisas estão acontecendo com você. Então, geralmente, essa paralisia do sono, no aspecto espiritual, ela acontece depois do despertar da consciência. O despertar da consciência, ele geralmente acontece quando você tem algum trauma, alguma coisa que faz você ressignificar, né? Dar outro sentido, outro significado a coisas que geralmente você não tinha uma determinada ótica, né? Você começa a ver, percebe as coisas da vida corriqueiras com outra percepção um pouco mais sutil, um pouco mais espiritual. Então, você começa por conta disso, de você abrir a tua consciência, de você despertar a tua consciência, a você ter um sinal de sensibilidade energética. Então, você já começa a ficar mais sensível a coisas que antes você não estava, você não percebia. Então, você também tem alguns estudiosos, inclusive o professor Wagner Borges, que no livro Sonho Astral, né, eu tenho até esse livro, você que quer saber mais sobre esse tema, né, é muito bom para você aprender sobre ele fala sobre as experiências. Ele diz também que é o estágio que precede, né, a paralisia do sono, é o estágio que precede uma projeção astral.
tá? Então, geralmente você não chega na projeção astral, segundo o professor Wagner Borges, porque você fica com tanto medo, né? E que você libera adrenalina e aquele processo é interrompido. Então, eu, gente, eu tive esse processo de despertar espiritual. Ele era uma semente que estava em processo, né? Porque eu comecei a querer entender alguns aspectos que estavam acontecendo na minha vida e comecei a ler sobre lei da atração. Eu não sei precisar exatamente quando esse processo aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa mais dada à espiritualidade. Eu era evangélica, né? E aí, mas de repente algumas coisas, algumas respostas não cabiam mais assim dentro do meu intelecto. E aí eu fui buscando mais. Comecei a estudar sobre lei da atração, porque eu queria ver minha vida prosperar e tudo mais. E no meio disso tudo, dessa busca de autoconhecimento e conhecimento do universo e busca de respostas, eis que a minha irmã, de 23 anos, se suicida. E aí, o que acontece? Eu tive um baque muito grande, dúvidas, e aí eu comecei a ter esse processo de paralisia do sono logo após a morte dela. Isso geralmente acontecia lá, mais no ambiente que eu trabalho, que é um hospital, porque eu sou técnica de enfermagem. Então, eu comecei a ter essas experiências. A primeira experiência, eu estava deitada de bruços, dormindo que a gente tem um quarto de descanso, né? De hora, são 3 horinhas que a gente descansa em revezamento enquanto os outros estão de vigília. Então, no meu horário de descanso, eu estava de bruços, dormindo, eu senti uma pressão sobre minhas costas, como se alguém deitasse, me pressionasse contra a cama. E eu queria levantar, não conseguia. E eu escutava uma voz aqui, eu de bruço, a voz falava aqui no meu ouvido uma coisa que eu não me lembro, e eu tinha a impressão de que era uma pessoa com uma voz grossa, sabe? Que eu senti bastante medo e lutei contra aquilo dali. E aí eu tive tantas outras, depois eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu nunca suportei o medo até chegar ao estágio da projeção astral. Mas cheguei bem perto, eu senti meu corpo saindo, cheguei a ver minhas pernas levitando, mas antes disso eu fiquei com medo, não aguentei, falei, gente, muita viagem, muito medo. E aí acabei voltando, tá? Porque se você ficar com medo, você libera adrenalina, e aí aquele estágio que você estava de bloqueio e de liberação energética, de você começa a expandir, né, sua aura, é interrompido. Então, como eu estava num momento fragilizada, né, porque uma pessoa que era muito próxima morreu teve uma morte bem trágica e muito jovem, eu estava com a minha aura aberta. Então, de repente, você está passando por alguns processos, né, de despertar espiritual, querendo entender algumas coisas que está acontecendo com você. Então, esse vídeo, ele nasceu desse desejo de ajudar. Porque como eu passei por isso também, e ainda estou buscando respostas, eu decidi estudar sobre isso, dividir a minha experiência, porque é aquilo, a força ela inspira, mas a fraqueza ela une as pessoas. Então, se você está passando por esse processo de despertar espiritual, está acontecendo alguns fenômenos com você, deixa aqui nos comentários, fala porque a tua experiência pode ajudar outras pessoas, pode me ajudar. Qual é o sentido de nós estarmos aqui nesse mundo se não for para um ajudar o outro? Então conta também a tua experiência, porque ela pode me inspirar, pode inspirar outras pessoas, tá bom? Então, para que serve então essa projeção astral? Qual é o sentido disso? Talvez para você entender que existe vida, né? Além, é muito mais do que você saber ou acreditar e você vivenciar. Porque ali não tem ninguém te falando, você viu, entendeu? E aí você entende que a consciência tá desconectada do cérebro. E aí você começa a entender que existe de fato a realidade da consciência fora do cérebro, e aí você começa a acreditar que existe uma vida além disso aqui. E a gente começa a construir isso agora na Terra. Como? Com boas atitudes, com amor, com perdão, com aprendizado, né? Tudo que acontece conosco, de bom ou de ruim, seja uma paralisia do sono, que é uma coisa, pode ser uma experiência assustadora, eu posso falar por experiência própria, mas por que eu tô passando por isso? Qual é o aprendizado que eu tenho? O que eu tenho que tirar de bom dessa situação para ajudar outras pessoas, né? Então,
Esse foi o intuito desse vídeo, espero que você tenha gostado. Traga também outras experiências, outras informações, tudo é bem-vindo. E principalmente, se você tem algum assunto sobre espiritualidade que você queira ver aqui no canal, me fala que a gente vai aprender juntos, expandir junto a nossa consciência, tá bom? Um beijo e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever aqui, tá bom? Curtir e compartilhar com outras pessoas também.